Olá, gente, tudo bem? Boa noite aí para vocês. E passando aqui mais uma noite para nossa leitura, para o nosso devocional. E hoje, de forma bem diferente, eu tô fora de casa, né? Eu tô em viagem e mesmo estando fora de casa, eu sempre preservo, né, a minha leitura, o meu devocional, porque independente de onde nós estamos, né, a gente precisa estar continuando com o nosso tempo de relacionamento com Deus, ter esse lugar de intimidade diária é necessário para que a gente tenha uma disciplina, né? E já há algum tempo que mesmo viajando, eu levo minha Bíblia e não abro mão. E aí esse ano, fazendo essa leitura com vocês, então todas as vezes que eu viajar, eu vou precisar estar levando e gravando para a gente estar tendo esse tempo junto. Então hoje não vai ser diferente. Talvez a iluminação não esteja muito boa, né? O local onde eu tô é o quarto onde eu vou dormir. E eu sei que o Senhor, da mesma forma, vai ministrar o nosso coração, vai continuar falando conosco e a gente vai estar fazendo esse tempo precioso. Vamos orar? E aí a gente em seguida já começa a nossa leitura de hoje, tá bom? Senhor, eu quero muito te agradecer, Pai, por mais essa noite, por mais esse dia, Senhor, hoje já dia 21 de maio. E como o Senhor tem sido bom conosco, Pai. Esse final de semana já começou debaixo de muita bênção, depois de nós já termos trabalhado, e hoje em especial eu tive essa viagem, Jesus, em que o Senhor me guardou durante todo o percurso. Muito obrigada, Jesus, por esse momento aqui agora, junto com os meus irmãos, tendo esse tempo de devocional, de leitura bíblica. E nós queremos sim, Senhor, que durante todo esse ano de 2022 seja um ano cheio da Tua presença nesse momento. Onde quer que nós estejamos, Senhor, a Tua presença ela é constante conosco, nós sentimos a Tua presença onde quer que nós estejamos. Obrigada, Jesus, por esse tempo tão maravilhoso que o Senhor está nos dando. Que nessa noite, Senhor, seja algo tão especial, Jesus, quanto é na minha casa, naquele lugar onde eu estou acostumada. Continua, Espírito Santo, ministrando as nossas vidas de maneira tão pessoal e de maneira tão maravilhosa, Jesus. Muito obrigada, Pai, porque o Senhor tem estado conosco todo o tempo. Obrigada, Jesus. Obrigada, Deus. Amém, queridos. Vamos lá. Eu tô sem apoio hoje, então tá um pouquinho mais difícil. Eu acredito que até a iluminação para minhas vistas aqui não tá muito boa, mas nós vamos conseguir fazer a leitura. Então hoje a gente começa a nossa leitura no livro de 1 Reis, capítulo 8, a partir do versículo 62. 1 Reis, capítulo 8, a partir do versículo 62. Ontem a gente terminou, né, falando sobre a oração que Salomão fez com o término, né, da construção, e hoje então começam as celebrações e os sacrifícios por esse término do templo, pelo término de tudo que ele construiu ali para o Senhor. Então, 1 Reis, capítulo 8, versículo 62 até o 66. Esse primeiro trecho que a gente vai ler. Então o rei Salomão e todo Israel ofereceram sacrifícios ao Senhor. Ele ofereceu em sacrifício de comunhão ao Senhor 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Assim o rei e todos os israelitas fizeram a dedicação do templo ao Senhor. Naquele mesmo dia, o rei consagrou a parte central do pátio, que ficava na frente do templo do Senhor, e ali ofereceu holocaustos, ofertas de cereal e a gordura das ofertas de comunhão, pois o altar de bronze diante do Senhor era pequeno demais para comportar os holocaustos, as ofertas de cereal e a gordura das ofertas de comunhão. E foi assim que Salomão, com todo Israel, celebrou a festa naquela data. Era uma grande multidão, gente vinda desde Lebo-Amate até o ribeiro do Egito. Celebraram-na diante do Senhor, o nosso Deus, durante 7 dias. No 8º dia, Salomão mandou o povo para casa. Eles abençoaram o rei e foram embora, jubilosos e de coração alegre por todas as coisas boas que o Senhor havia feito por seu servo Davi e por Israel, o seu povo. Esse mesmo texto está lá em 2 Crônicas, capítulo 7, a partir do versículo 4.
Vamos lá, segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 4. Então o rei e todo Israel ofereceram sacrifícios ao Senhor. O rei Salomão ofereceu em sacrifício 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Assim o rei e todo o povo fizeram a dedicação do templo de Deus. Os sacerdotes tomaram seus lugares, bem como os levitas, com os instrumentos musicais do Senhor, feitos pelo rei Davi, para louvar o Senhor cantando: o seu amor dura para sempre. No outro lado, de frente para os levitas, os sacerdotes tocavam suas cornetas. Todo o povo estava em pé. Salomão consagrou a parte central do pátio, que ficava na frente do templo do Senhor, e ali ofereceu holocaustos e a gordura das ofertas de comunhão, pois o altar de bronze que Salomão tinha construído não comportava os holocaustos, as ofertas de cereal e as porções de gordura. Durante 7 dias, Salomão com todo Israel celebrou a festa. Era uma grande multidão, gente vinda desde Lebo-Amate até o ribeiro do Egito. No 8º dia, realizaram uma assembleia solene. Levaram 7 dias para a dedicação do altar e a festa se prolongou por mais 7 dias. No 23º dia do 7º mês, o rei mandou o povo para suas casas, e todos se foram, jubilosos e de coração alegre, pelas coisas boas que o Senhor havia feito por Davi e Salomão e por Israel, o seu povo. Então, a gente tem aqui uma dedicação do templo, né, uma festa que agora é celebrada depois de tudo que ele construiu, de tudo que eles fizeram. Israel celebra pela dedicação do templo, pela construção e por tudo que o Senhor havia feito por Davi e agora por Salomão. Havia um descanso, havia uma paz reinando sobre Israel, havia uma tranquilidade, havia uma certeza de que tudo que Davi havia prometido, de tudo aquilo que Salomão havia começado a construir, Deus estava dando o seu aval, né? Deus estava com eles e por isso tudo estava indo muito bem. O reinado de Salomão tinha sucesso até aqui. O reinado de Salomão estava indo segundo o propósito do seu pai Davi e segundo o propósito do próprio Deus. Então o povo celebra durante 7 dias. Gente, quando a gente olha esse número de ofertas que eles fizeram, o número de animais, né, que foram sacrificados, eu me assusto em ver o número. Mas quando a gente imagina a multidão de homens e mulheres e crianças que estavam reunidos ali em Jerusalém para essa dedicação, eu imagino que tudo isso ainda era pouco, porque isso aqui nada mais é do que uma oferta de comunhão. E o que é uma oferta de comunhão, gente? Era aquela oferta que era sacrificada ao Senhor como uma oferta de cheiro suave, né? Se você voltar lá em Levítico, em Êxodo, você vai ver o que era oferta de comunhão. E aí depois todos eles juntos podiam comer dessa oferta. Não só o sacerdote, não só os levitas, mas todo o povo tinha esse momento de comunhão à mesa, comendo desse alimento que havia sido sacrificado ao Senhor, oferecido como oferta ao Senhor. Deus permitia que todo o povo pudesse comer dessa oferta, porque era agradável, não era pelo pecado, mas era em gratidão a Deus. Então, por isso que eles comem em conjunto. Nós vamos ler Salmo 99 agora, e em seguida o Salmo 100. É as duas leituras de Salmos de hoje. Vamos lá. Salmos 99 diz assim: O Senhor reina, as nações tremem, o seu trono está sobre os querubins, abala-se a terra. Grande é o Senhor em Sião, ele exaltado acima de todas as nações. Seja louvado teu grande e temível nome, que é santo, o Rei poderoso, amigo da justiça. Estabeleceste a equidade e fizeste em Jacó o que é direito e justo. Exaltem o Senhor, o nosso Deus, prostrem-se diante do estrado dos seus pés, ele é santo. Moisés e Arão estavam entre os seus sacerdotes, Samuel entre os que invocavam o seu nome. Eles clamavam pelo Senhor, e ele lhes respondia. Falava-lhes na coluna de nuvem, e eles obedeciam aos seus mandamentos e aos decretos que ele lhes dava. Tu lhe respondeste, Senhor, nosso Deus. Para eles, tu eras um Deus perdoador, embora os tenha castigado por suas rebeliões. Exaltem o Senhor, o nosso Deus,
prostrem-se voltados para o seu santo monte, porque o Senhor, o nosso Deus, é santo. Então, mais uma vez, um salmo que está exaltando o reino milenar de Jesus. Para mim, o reino de Salomão é a representação, é a tipologia do reino milenar de Cristo depois da volta de Jesus. O seu trono vai ser estabelecido em Sião. Jesus vai reinar sobre todas as nações e vai estabelecer o seu reino, então, sobre toda a terra. Para mim, esse reino de paz de Salomão é essa tipologia do reino de Cristo. Por isso que os salmos que eles trazem aqui traz tanta exaltação a Deus, né? Dizendo que o Senhor reina, que as nações se submetem a Deus, que Deus seja louvado em todas as nações e assim sucessivamente. São maravilhosos esses salmos, exaltando a grandeza e a soberania e o reino estabelecido de Deus. Salmo 100. Aclamem o Senhor, todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que o Senhor é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo, o rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Deem-lhe graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno. A sua fidelidade permanece para todas as gerações. Então, mais um salmo, né? Exaltando e engrandecendo. Aclamem o Senhor, todos os habitantes da terra. Está falando que toda a terra está agora voltada para Sião, voltada para Jerusalém, voltada para o trono, voltada para aquele que é digno de toda exaltação. Por isso que eu creio piamente que o reino de Salomão fala desse reino milenar de Cristo. E nós vamos ver, né, poder contemplar então essa glória do Senhor. Nesse momento acontece o nascimento de Abias. Nós vamos ver sobre esse personagem chamado Abias. Guardem aí esse momento e a gente vai ver esse Abias começando a aparecer aqui nas nossas histórias. Nós vamos entender um pouquinho sobre esse personagem. Agora o projeto de construção é concluído. 1 Reis, capítulo 9, versículo 1. É um texto, é um único versículo. 1 Reis, capítulo 9, versículo 1. Quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor, o palácio real e tudo mais que desejara construir, né, para aqui. Aí, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 11. Quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor e o palácio real, executando bem tudo o que pretendia realizar no templo do Senhor e em seu próprio palácio. Esses textos vão continuar logo à frente. Agora vai começar o prestígio e também o declínio de Salomão. Então agora a gente vê toda a dedicação, todo o término dessa obra que o seu pai Davi tinha deixado, mas agora a gente começa a ver então o reino desse homem que até aqui havia se submetido à vontade do Senhor e do seu pai Davi, mas agora ele começa a ter atitudes próprias do seu próprio entendimento. E aí começam tanto a prosperidade vai ser mostrada quanto o declínio de Salomão. Vamos lá, gente. 1 Reis, capítulo 9, continuando o texto que a gente começou lá em cima. 1 Reis, capítulo 9, versículo 2. Eu vou ler novamente um que a gente leu lá em cima e continuar aqui, tá bom? Só para dar continuidade ao texto. Quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor, o palácio real e tudo mais que desejara construir, o Senhor lhe apareceu pela segunda vez, como lhe havia aparecido em Gibeon. O Senhor lhe disse: ouvi a oração e a súplica que você fez diante de mim. Consagrei este templo que você construiu, para que nele habite o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão sempre nele. E se você andar segundo a minha vontade, com integridade de coração e com retidão, como fez o seu pai Davi, se fizer tudo o que eu lhe ordeno, obedecendo aos meus decretos e às minhas ordenanças, firmarei para sempre sobre Israel o seu trono, conforme prometi a Davi, seu pai, quando lhe disse: nunca lhe faltará descendente para governar Israel.
Mas, se você ou seus filhos se afastarem de mim e não obedecerem aos mandamentos e aos decretos que lhes dei, e prestarem culto a outros deuses e adorá-los, desarraigarei Israel da terra que lhe dei e lançarei para longe da minha presença este templo que consagrei ao meu nome. Israel se tornará então objeto de zombaria entre todos os povos. E embora este templo seja agora imponente, todos os que passarem por ele ficarão espantados e perguntarão: por que o Senhor fez uma coisa dessas a esta terra e a este templo? E a resposta será: porque abandonaram o Senhor, o seu Deus, que tirou os seus antepassados do Egito, e se apegaram a outros deuses, adorando-os e prestando-lhes culto. Por isso o Senhor trouxe sobre eles toda essa desgraça. Então, nós vamos ler um texto igualzinho que está lá em 2 Crônicas, e aí a gente já vai comentar sobre isso que o Senhor fala com Salomão nesse momento. O Senhor aparece para ele pela segunda vez. A primeira vez foi quando ele pede, então, a sabedoria, né? Que a gente fala, esse texto tão conhecido. E essa aqui é a segunda vez que o Senhor, então, aparece diretamente a Salomão e fala com ele. O Senhor pronuncia essas palavras diante de Salomão. Vamos ler, 2 Crônicas, capítulo 7, a partir do versículo 12. O Senhor lhe apareceu de noite e disse: ouvi sua oração e escolhi este lugar para mim como um templo para sacrifícios. Se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar os gafanhotos devorarem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. De hoje em diante os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Escolhi e consagrei este templo para que o meu nome esteja nele para sempre. Meus olhos e meu coração nele sempre estarão. E se você andar segundo a minha vontade, como fez seu pai Davi, e fizer tudo o que eu lhe ordeno, obedecendo aos meus decretos e às minhas leis, firmarei o seu trono, conforme a aliança que fiz com Davi, seu pai, quando lhe disse: você nunca deixará de ter um descendente para governar Israel. Mas, se vocês se afastarem de mim e abandonarem os decretos e os mandamentos que lhe dei, e prestarem culto a outros deuses e adorá-los, desarraigarei Israel de minha terra que lhes dei, e lançarei para longe da minha presença este templo que consagrei ao meu nome. Farei que ele se torne objeto de zombaria entre todos os povos, e todos os que passarem por este templo, agora imponente, ficarão espantados e perguntarão: por que o Senhor fez uma coisa dessas a esta terra e a este templo? E a resposta será: porque abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os tirou do Egito, e se apegaram a outros deuses, adorando-os e prestando-lhe culto. Por isso ele trouxe sobre eles toda esta desgraça. Então, os dois textos, né, falam exatamente do mesmo decreto, da mesma palavra que o próprio Deus direciona para Salomão. O Senhor aparece a Salomão nesse momento, depois de tudo terminado, depois de tudo feito. Salomão está no seu reinado já há alguns anos, e então o Senhor aparece novamente para ele e diz: Salomão, eu prometi ao seu pai que o seu trono seria um trono totalmente estabelecido, de que da descendência do seu pai não faltariam homens que teriam sucessão nesse trono, então que a linhagem de Davi seria de muitos reis que estariam na minha presença e estariam reinando. Porém, se vocês se afastarem, deixarem as minhas leis, os meus mandamentos, os meus decretos, se vocês começarem a adorar outros deuses, se vocês se prestarem culto a esses deuses que vocês começarem a adorar, eu vou desarraigar Israel desta terra e vou mandá-los para longe da minha terra. Então o Senhor primeiro ele fala que ele vai cumprir a promessa que ele fez a Davi de fazer o trono de Israel ser perpétuo com a família de Davi. Porém, se eles então, ou Salomão, ou seus filhos, ou seus netos, ou a sua descendência, se afastar do Senhor, o Senhor tiraria eles dessa terra que ele deu
e os levaria para a terra, para uma outra terra. Traria juízo sobre eles, né? E eles iriam então precisar, e aí entra esse texto de 2 Crônicas 7:14, que muita gente cita esse texto como um pedido de perdão, né? Como algo que o Senhor está ouvindo, se o povo se humilhar e orar e se converter. Quando a gente olha para esse texto, a gente precisa entender o contexto que ele está. E o Senhor está falando com Salomão a respeito de uma possível rebeldia que o povo de Israel pudesse ter, um possível pecado que eles cometessem. E aí esse povo teria que então se humilhar e orar, né? E fazer toda essa parte que, segundo Crônicas 7:14 fala, né? Ó, vamos ler de novo aqui o 13. Olha só. Se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, se o meu povo, olha só, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Eu quero falar esse primeiro sobre se o meu povo, que se chama pelo meu nome. O que significa isso, gente? O que Deus está dizendo aqui é: Israel era um povo que era chamado como filhos de Deus, como uma terra onde o povo era temente a Deus. O Deus de Israel era o Deus que era invocado naquele lugar, e todas as pessoas, quando falavam de Israel, a pronúncia que eles diziam é: este povo é povo, são filhos do Deus de Israel. Então, o nome de Deus era sempre pronunciado quando se falava de Israel, quando se falava dos descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. Então, está falando de um povo específico, está falando de um povo escolhido, não está falando de qualquer pessoa, está falando de pessoas que têm um rótulo, têm uma identidade, têm um pai, têm um Deus sobre eles. Então, se esse povo, é isso que Deus está falando, ó, se eu fizer fechar os céus, né, para que não chova, ou gafanhotos vierem devorar as plantações, ou se o país passar por uma praga. Aí ele diz no 14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, então é só o povo de Israel, é só o meu povo, os meus filhos, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se eles se humilharem, orarem, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Então, existe sim uma promessa específica para os filhos de Deus, de que se eles ainda assim pecarem, se eles se desviarem do Senhor, se eles cometerem o pecado de se afastar dos mandamentos do Senhor, eles precisam primeiro reconhecer. Gente, a humilhação é a primeira atitude de alguém que reconhece que é pecador. Se eu e você não tivermos essa convicção de que a nossa salvação ela vem por uma dádiva, por um presente que vem de Deus, mas que nós somos pecadores e por isso necessitamos dessa graça e desse perdão, nós já estamos começando errado. Então, a primeira parte de todo filho de Deus, quando percebe que se afastou de Deus, quando percebe que pecou contra Deus, é se humilhar, é saber, é reconhecer, é decidir se humilhar e orar. Então, eu vou falar com Deus, buscar a minha face. Eu preciso. Diversos versículos falam que Deus ele virou as costas, né? Vocês não vão ver a minha face. Alguns versículos falam exatamente isso, que Deus ele viraria, né? Ele se esconderia, ele tiraria a sua face diante do seu povo. O que é isso? Deus está olhando sempre de frente para nós quando nós estamos nos caminhos dele, quando nós estamos diante dele, quando nós o amamos. Deus está sempre pronto a nos olhar de frente, no olhar em nós nos olhos. Mas quando nós estamos em pecado, a palavra de Deus está nos trazendo uma alegoria, dizendo que Deus está de costas para o seu povo. Deus não está olhando para o seu povo. Por quê? Porque Deus não quer ver o pecado, Deus não tem prazer no pecado, Deus não tem prazer em ver os seus filhos morrendo no pecado. Então, eu vou precisar buscar a face do Senhor, eu vou precisar buscar de novo esses olhos de Deus voltados para mim. E como é que eu faço isso? Deus só consegue olhar para o ser humano nos olhos quando ele está
em humilhação, quando ele reconhece o seu pecado, quando Deus acha arrependimento em mim e em você, então os olhos do Senhor vão estar virados para nós. O Senhor vai estar com a sua face voltadas para nós. Então nós vamos poder falar com ele. Ele diz assim: buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Gente, o pecado, ele não traz uma consequência só para mim, ser humano, mas o meu pecado, ele traz uma consequência para a terra, ele traz uma consequência para o meu próximo, ele traz uma consequência para minha família, ele traz uma consequência para o meu ecossistema, ele traz uma consequência para a natureza. Ele consegue consumir a terra, a palavra fala aqui. Então o Senhor vai sarar não só a minha vida, não perdoar só a minha vida, mas vai sarar toda a terra quando nós nos humilharmos, quando nós que somos chamados pelo seu nome. Então inclui Israel e hoje inclui todos aqueles que professam ser filhos de Deus, que reconhecem o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Nós somos filhos de Deus. Então, por causa disso, nós temos que ter essa convicção de que se nós nos afastarmos do Senhor, nós vamos precisar ter essa atitude de humilhação, oração, de se afastar dos caminhos maus, e então o Senhor vai ouvir, perdoar o nosso pecado e sarar a nossa terra. Dá tempo, a graça do Senhor ainda está sobre a terra e nós podemos nos arrepender, nos voltar para Ele e Ele vai nos perdoar e sarar a nossa terra, tudo que está ao nosso redor, a nossa vida, a nossa família, os nossos filhos, a nossa cidade, o nosso país, a nossa nação. O Senhor vai curar se nós então tivermos essa atitude. Mas o Senhor está falando com Israel precisamente nesse momento. Versículo 15: de hoje em diante os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Escolhi e consagrei este templo para que o meu nome esteja nele para sempre. Meus olhos e meu coração nele estarão, nele sempre estarão. E aí o Senhor continua falando, né, sobre essa promessa que ele faz, mas que se eles não obedecerem, o Senhor vai desarraigar. Mas se vocês se afastarem de mim e abandonarem os decretos e os mandamentos que lhes dei e prestarem culto a outros deuses e adorá-los, desarraigarei Israel de minha terra. Gente, essa palavra desarraigar no original é arrancar de um lugar e colocar em outro. É literalmente quando a gente pega uma planta, quando a gente pega uma árvore e tira ela, arranca pela raiz de um lugar e joga em outro e coloca em outro lugar. Isso é desarraigar. Deus vai tirar, vai arrancar pela raiz todo Israel da terra deles e vai colocá-los em outro lugar. Então nós precisamos estar atentos ao que o Senhor está prometendo e falando com Israel e mostrando para Salomão o que ele vai fazer, porque a partir daqui a gente começa a ver justamente não só um declínio de Salomão, mas nós vamos começar a ver a história de Israel entrando justamente num lugar de declínio, num lugar de confusão, num lugar de afastamento de Deus, e nós vamos ver a palavra de Deus se cumprindo, porque Deus só traz juízo sobre o pecado do homem porque nós desobedecemos. E é isso que nós vamos começar a ver a partir daqui, então. Ok? Vamos lá. Vamos continuar nosso texto de hoje. 1 Reis, capítulo 9, versículo 10. 1 Reis, capítulo 9, versículo 10. Depois de 20 anos, durante os quais construiu esses dois edifícios, o templo do Senhor e o palácio real, o rei Salomão deu 20 cidades da Galileia a Hirão, rei de Tiro, pois Hirão lhe havia fornecido toda a madeira de cedro e de pinho e o ouro de que ele precisou. Mas quando este veio de Tiro para ver as cidades que Salomão lhe dera, não gostou. Que cidades são essas que tu me deste, meu irmão? Ele perguntou, e as chamou Terra de Cabul, nome que elas têm até hoje. Hirão tinha enviado ao rei 4.200 quilos de ouro. Mesmo texto em 2 Crônicas, capítulo 8, versículo 1 e 2.
Depois de 20 anos, durante os quais Salomão construiu o templo do Senhor e o seu próprio palácio, ele reconstruiu as cidades que Irão lhe tinha dado e nelas estabeleceu israelitas. Então fala de cidades que Irão ganhou, né, durante esse período em que ele forneceu madeira para Salomão. Nós vamos entender um pouquinho do que acontece com esse reino de Tiro aqui. Um pouquinho mais lá na frente a gente vai entender as consequências dessa aliança de Salomão. Segundo Crônicas, capítulo 8, versículo 3. Só esse versículo. Depois atacou a Mate-Zobá e a conquistou. Então tá falando sobre uma conquista de Salomão, ok? Depois atacou a Mate-Zobá e a conquistou. Agora, 1 Reis, capítulo 9, versículo 24. Somente depois que a filha do faraó mudou-se da cidade de Davi para o palácio que Salomão havia construído para ela, foi que ele construiu o Milo. Então isso aqui fala de um palácio, né, que Salomão constrói para que a sua esposa, a filha de faraó, morasse nele, né? Então não era só uma casa que eles tinham naquela época, mas várias, né? Segundo Crônicas, capítulo 8, versículo 11. É o mesmo texto. Salomão levou a filha do faraó da cidade de Davi para o palácio que ele havia construído para ela, pois dissera: minha mulher não deve morar no palácio de Davi, rei de Israel, pois os lugares onde entrou a arca do Senhor são sagrados. Então ele constrói um palácio, né, uma casa específica para sua esposa, filha do faraó, porque ele fala que a cidade de Davi, os lugares onde seu pai havia construído, e por onde a arca havia passado, eram lugares que eram sagrados. Então ele tem essa reverência pelas coisas de Deus e pela própria memória, né, do seu pai Davi. Isso é muito bom, porque aqui era uma egípcia, né, era uma filha do faraó do Egito, que ele se casa com ela. Então ele dá uma casa apropriada para ela, que não fosse nada muito próximo das coisas de Deus ou daquilo que era consagrado ao Senhor. Amém, queridos? Nós terminamos aqui nossa leitura de hoje. Amanhã à noite eu já vou estar no meu escritório novamente. A gente vai fazer nossa leitura de lá e nós vamos continuar em nome de Jesus com o nosso propósito da leitura diária em nome de Jesus, tá bom? E a gente vai continuar amanhã. Gente, vai ser muito especial nossa leitura. Já quero deixar aí essa dica para vocês não perderem nossa leitura de amanhã. Eu quero ver se eu consigo fazer um pouco mais cedo. Assim que eu chegar de viagem, eu já quero fazer ela. E nós vamos estar lendo o livro de Cânticos dos Cânticos. Nós vamos ver aqui um livro poético que Salomão escreveu para uma mulher que ele se apaixonou por ela, chamada Sulamita. Sunamita, perdão, Sulamita é a outra, Sunamita, e a gente vai ver essa história poética e que vai falar tanto conosco a respeito também das coisas espirituais. Então eu queria que vocês estivessem aí preparados para essa leitura de amanhã, que vai ser maravilhosa. Se você já puder dar uma lida no livro inteiro de Cântico dos Cânticos, que são poucos capítulos ali, se não me engano são 4, né? Deixa eu ver aqui. São 4 capítulos somente, quer ver? 5, 6, é isso? Não, são 8. Gente, eu pensei que era menos. São 8 capítulos, ok? Mas a gente vai ler ele todo amanhã. Então, amanhã é domingo, nós vamos estar aí fazendo essa leitura do livro de Cânticos. E por que eu vou fazer essa leitura completa? Porque não são tantos capítulos e versículos. Eles encaixam dentro do nosso padrão de leitura diária aí, né? Que a gente faz uma média de 80 e poucos versículos por dia. Então vai passar um pouquinho disso, mas a gente fecha o entendimento do livro completo. Então se preparem, amanhã vai ser um tempo de leitura diária aí maravilhosa. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai ministrar muito ao nosso coração amanhã. Se você quiser já ler antes esse texto, antes da leitura, perfeito, durante o dia. Senão nós vamos estar à noite aí, se Deus quiser, lendo juntos para a glória do Senhor. Tá bom, queridos? Deus abençoe. Uma ótima noite de descanso para todos vocês. E amanhã, em nome de Jesus, a gente está de volta fazendo nossa leitura de Cânticos dos Cânticos. Vai ser tremendo. Esse livro é lindo. É uma poesia e, ao mesmo tempo, algo tão especial e espiritual para o nosso coração. Tá bom? Deus abençoe. Ótima noite para vocês.